Quando falamos de textos informativos que não são bem compreendidos, muitas vezes a explicação está na baixa literacia em saúde dos leitores ou no seu pouco interesse pelo tema. Mas e se o problema não estiver no leitor e sim nos textos? Neste vídeo falo de 5 características dos textos e um aspecto contextual que fazem com que a informação seja difícil de entender. Se escreve conteúdos informativos em saúde, este vídeo é para si. A primeira característica são as palavras escolhidas por quem escreve. E quando falamos em palavras difíceis em saúde, pensamos logo no jargão médico. Podemos dar exemplos mais óbvios de jargão, como nomes de doenças, de sintomas, de procedimentos, mas existem também outras palavras e expressões que são tão utilizadas pelos profissionais de saúde que por vezes é difícil para eles identificar essas palavras como sendo jargão. Vamos ver o exemplo de um excerto que retirei de um folheto informativo sobre cessação tabágica para pessoas com diabetes. Fumar é uma das principais causas evitáveis de doenças crónicas, perda de qualidade de vida e mortalidade prematura. Se lhe pedissem para identificar o jargão desta frase, o que é que escolheria? Talvez mortalidade prematura ou doenças crónicas? Mas repare, causas evitáveis é também um conceito da área de saúde, muitas vezes utilizado sem qualquer explicação, partindo do pressuposto de que os leitores vão compreender, o que nem sempre acontece. Esta é a primeira característica de um texto difícil de entender: o jargão, que pode ser mais ou menos óbvio ao olhar do especialista, mas que certamente dificulta a vida do leitor. A segunda característica são palavras que, não sendo técnicas, não usamos muito no dia a dia e, por isso, como não as usamos muito, podem ser pouco conhecidas para o leitor. No mesmo folheto, onde fala dos motivos de ter medo de deixar de fumar, lê-se o seguinte: maior apetência pelo consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras. A palavra apetência é uma palavra correta do ponto de vista gramatical, mas nós utilizamos-la pouco na nossa linguagem cotidiana. Ela significa desejo ou vontade. Agora imagine que estava a falar com um amigo que lhe dizia: hoje estou com desejo de comer gelado. Ou então, hoje estou com apetência para comer gelado. Ou então, hoje estou com vontade de comer gelado. A última soa claramente mais natural, certo? Quanto mais palavras difíceis o nosso texto tiver, mais esforço terá o leitor de fazer. E maior a probabilidade de ou desistir da leitura ou não entender bem o texto. Então tenha cuidado com estas palavras difíceis. O outro obstáculo comum que os leitores encontram e que tem a ver com o texto é o elevado grau de abstração da informação de saúde. Repare que palavras como mortalidade prematura ou doenças crónicas são conceitos abstratos, não se referem a coisas observáveis e a objetos que existem no nosso dia a dia. E é muito comum na informação de saúde encontrarmos estas abstrações. Elas têm uma utilidade, que é de sistematizar a informação e podemos pensar a um nível mais abrangente, mas isso também vem com uma desvantagem, é que esses conceitos são mais difíceis de entender, são mais exigentes do ponto de vista cognitivo. Além disso, muitas abstrações têm pouca ligação com a experiência concreta das pessoas. Um exemplo clássico é a expressão estilo de vida saudável. É uma expressão muito utilizada, mas raramente concretizada. O leitor percebe que é algo importante, mas não sabe exatamente o que fazer para adotar um estilo de vida saudável. Há muita informação dentro deste conceito. Com expressões pouco concretas, o leitor não leva nada de prático e de acionável para o seu dia a dia. E quando falamos de informação de saúde, isso é problemático, porque a informação de saúde deve servir para as pessoas tomarem decisões e adotarem comportamentos específicos. Então, esta é a terceira característica que deve acautelar, que são as abstrações. A quarta está relacionada com as frases e a estrutura global do texto. Mesmo quando o vocabulário é simples, muitos textos de saúde têm uma estrutura complexa.
Por exemplo, frases longas, frases na voz passiva, frases com muitas ideias ou então enumerações longas que não dão tempo para a pessoa digerir a informação. Veja-se este exemplo retirado de um artigo sobre asma. Para além das medidas farmacológicas, que incluem o cumprimento da terapêutica de manutenção e outras adicionais, também medidas não farmacológicas são muito importantes na prevenção da agudização ou surgimento de sintomas respiratórios. Este tipo de frase exige um esforço elevado para perceber. E neste exemplo vemos jargão, palavras pouco comuns, abstrações, uma frase longa e complexa, enumerações. A vida não fica facilitada ao leitor. Ao nível da estrutura do texto, por vezes encontramos conteúdos que não têm uma hierarquia evidente, não têm títulos, subtítulos ou uma marca visual que ajuda a perceber o que é mais importante. Nestes casos, o leitor tem de navegar pelo texto e, sem ajuda, perceber qual é a estrutura da informação e o que é que deve retirar dali. E isto dificulta, mais uma vez, a compreensão. Este é o quarto obstáculo que o texto pode colocar, que é uma estrutura complexa. A última característica da informação de que quero falar é a falta de foco. Na tentativa de ser rigoroso e completo, quem escreve conteúdos de saúde muitas vezes acaba por incluir ou informação a mais ou informação que é pouco relevante para os leitores. Detalhes técnicos podem ter relevância científica, mas podem não ser assim tão importantes para o leitor e podem até comprometer a compreensão de todo o texto. Este problema agrava-se quando não existe uma mensagem central clara, um fio condutor. O leitor chega ao final do texto com várias ideias soltas, mas sem uma mensagem forte. A falta de foco conclui então os 5 obstáculos que o leitor encontra no texto. Mas existe mais um aspecto, desta vez contextual, que é importante sublinhar, que é o ecossistema informativo. Hoje as pessoas não contactam com a informação de saúde num único momento, nem num único local. Procuram respostas no Google, na inteligência artificial, nas redes sociais e nas consultas com profissionais de saúde. E para além disso, recebem informação passivamente, mesmo quando não a procuram. Portanto, recebem, ou melhor, recebemos todos, informação heterogénea e por vezes contraditória. Para quem não tem formação na área da saúde, torna-se difícil perceber o que é fiável. A própria natureza da ciência contribui para esta dificuldade. O conhecimento em saúde evolui. Todos os dias saem muitíssimos artigos, temos as recomendações de ontem a serem atualizadas hoje e tudo fica disponível online, a informação atualizada e a desatualizada. O público tem de navegar por este mar de informação e muitas vezes não tem um colete salva-vidas. Em conclusão, vimos que a dificuldade de compreender os textos por vezes é atribuída aos leitores, mas vimos neste vídeo que o problema pode estar nos textos. Palavras difíceis, abstrações, estruturas complexas, falta de foco e, sem esquecer, o ecossistema informativo exigente são obstáculos que as pessoas enfrentam. Para quem escreve conteúdos para o público, reconhecer estas características do texto é o primeiro passo. E o segundo é corrigi-las. E se quer aprender a fazer isso, então inscreva-se no curso Escrever sobre Saúde para o Público, que é um curso online com o meu acompanhamento, onde vai aprender muitas estratégias para criar conteúdos de saúde claros e fáceis de entender. Se quer que doentes, familiares e público entendam melhor a informação que escreve, então este curso é para si. Por hoje é tudo, deixe um gosto e subscreva o canal. Fique bem, escreva bem e até à próxima.